Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos reunidos, na casa do Senhor, e cá estou eu de volta, começando a segunda temporada da série Escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito para a sua vida? E as escolhas que nós fazemos, elas é quem nos define, quando também nós só fazemos as escolhas por aquilo que nós já somos. Então, é sempre esse loop das escolhas que nós fazemos por quem somos, e nós somos por causa das escolhas que nós fazemos. Bem, na primeira temporada, o pastor Léo falou que eu estou igual ao Netflix, primeira temporada, segunda temporada, tinha que ser dele essa piada, né? Tinha que ser dele. Bem, na primeira temporada nós vimos que as escolhas de uma pessoa, ela mudou o rumo da humanidade. Nós estamos falando aqui da escolha de Caim, que matou o seu irmão. Ele tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para fazer uma escolha diferente, porque Deus o amava, e Deus deu a ele, inclusive, essa oportunidade, o alertando sobre isso, mas ele desperdiçou, e com isso, queridos, nós conhecemos a história, ele escolheu o pecado, e há pessoas que, como Caim, continuam escolhendo desobedecer, mesmo quando essa pessoa é avisada acerca do problema. Agem por impulso e não se importam com as consequências. Na segunda mensagem da primeira temporada, nós vimos, através das escolhas de Abraão, que é possível sim fazer escolhas de acordo com o propósito de Deus para nós, apesar de não ser tão fácil, ou tão romântico como algumas pessoas pintam por aí. Nossa, fazer a vontade de Deus é tão lindo. Não é tão simples, e nós vimos isso lá no sermão. Depois você pode ver isso na mensagem no YouTube. A minha oração, querido, é que você cada vez mais faça escolhas que te aproximam de Deus, ao ponto de você ter intimidade com Ele, para viver nessa absoluta dependência, tal qual Abraão viveu. Hoje, então, na segunda temporada dessa série Escolhas, nós vamos começar uma série de quatro mensagens, de 4 sermões, que eu vou apresentar 4 escolhas feitas por mulheres que impactaram diretamente o reino de Deus. Eu confesso para os irmãos que essa escolha minha, não foi tão simples ou tão fácil de escolher e de separar essas mulheres. Bem, então, para a gente começar a nossa segunda temporada, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro lá de Romanos, ou melhor, no livro de Hebreus. Nós vamos para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Aqui nós temos a galeria da fé. Aqui o texto vai narrando vários personagens, várias pessoas que foram importantes para o reino de Deus e que foram destacadas pela fé que elas tiveram. E aí no versículo 31, nós encontramos o nome de uma mulher nessa lista. Qual o nome dela? Raabe. Então diz o seguinte, o texto: por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que recusaram a confiar em Deus. Por um ato de fé, essa mulher acolheu os espiões e escapou da destruição. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra inspirada a nós nesse momento. Fala, Senhor, de forma livre e abundante às nossas vidas, e que cada vez mais, o Senhor, possamos sim gerar essa intimidade contigo e termos a fé, Senhor, que esses heróis da fé tiveram. Nos dá, Senhor, o privilégio de andar em novidade de vida contigo a cada dia. Ó Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra ministrada. Deus, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bem, esse texto de Hebreus, ele fala dessa mulher, e essa mulher, ela está lá no livro de Josué. Se você quiser acompanhar a história agora, está no livro de Josué, no capítulo 2. Nos primeiros versículos desse livro, nós vamos encontrar a história dessa mulher, que foi uma heroína diante daquela situação. Diz o texto: de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões. Vão e examinem a terra, investiguem Jericó,
Então eles foram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó: acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a nossa terra. Mas a mulher, no versículo 4 ao versículo 7, o texto diz o seguinte, que essa mulher, ela havia escondido os dois homens. Ela disse: de fato, 2 homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora, mas não sei dizer para onde foram. Creio que, se vocês correrem, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e tinha escondido debaixo dos talos de linho que ali estavam espalhados. Os homens então iniciaram uma perseguição pelo local de travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e lhe disse: sei que Deus deu a vocês essa terra. Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito. E o que ele fez aos 2 reis amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão, exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, o seu Deus, é Deus em cima no céu, também embaixo na terra. Versículo 12 e versículo 13 diz que: por isso quero que prometam uma coisa em nome de Deus. Eu ajudei vocês, agora ajudem minha família. Eu quero uma garantia de vida para o meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Os homens responderam: nossa vida pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. O que me impressiona nessa história, queridos, é o fato da escolha que Raabe fez. Ela sabia quem era o Deus daqueles espiões. Essa mulher, ela tinha uma vida promíscua, ela vivia numa comunidade que não era a comunidade que servia ao Deus todo verdadeiro. Ela tinha ali então os seus rituais, enfim, mas ela sabia quem era o Deus daqueles homens, ao ponto de dizer para eles que ela confiaria em Deus, porque saberia que Deus iria tomar aquela cidade e de que eles deveriam ser poupados, que ela e sua família deveria ser poupada. Bem, assim como Raabe, nós estamos a uma decisão de distância de transformar a nossa vida para sempre. A nossa escolha, ela pode sempre nos levar a um lugar de prosperidade, de mudança e de transformação. O título da mensagem de hoje é Escolhas que Transformam. As suas escolhas têm transformado a sua vida para melhor ou para pior? No caso de Raabe, ela fez uma escolha de ter uma vida melhor, de ter a sua vida transformada por Deus. Certa vez eu estava visitando uma casa de recuperação, e ali eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, 53 anos de idade, e ele me contou a seguinte história. Ele disse: pastor, eu tive a minha vida transformada por causa de um pastel. Pô, eu já fiquei curioso, né? Mas como um pastel transformou a vida de uma pessoa? Pô, no máximo é matar a fome da pessoa. Então, quando ele disse isso para mim: pastor, eu tive a minha vida transformada por causa de um pastel. Imediatamente eu perguntei: por causa de um pastel? Como assim? Me conta essa história. E ele, então, foi me contar a sua história. Então, ele disse: pastor, morador de rua, usuário de droga, era assim que eu vivia. Minha vida era passar fome. Minha vida era perambular pelo centro da cidade de Fortaleza. Eu sempre estava pedindo algo para alguém. E quando eu via alguém comendo, eu sempre pedia comida.
E naquele dia, então, eu resolvi pedir um pastel para 2 homens que estavam comendo, ali na Praça do Ferreira. Eu tinha vergonha, pastor, de pedir comida para mulher, porque elas podiam ficar com medo. Então, eu sempre pedia comida para homens. Então, eu vi aqueles 2 homens ali, comendo, e eu me aproximei e perguntei para eles se eles podiam comprar um pastel para mim. Um deles, então, olhou, e ele, então, me perguntou se eu queria matar apenas a minha fome momentânea, pastor, ou se eu queria comer de um pão que saciaria a minha fome. Pastor, eu confesso, ele dizendo para mim, pastor, eu confesso que eu achei aquela conversa meio atravessada. E eu pensei, bem, será que esses caras estão brincando comigo? Como é que tem um pão que vai saciar minha fome para sempre? E aí ele falou que pensou por uma questão assim, de minutos, rapidamente. Então ele disse, eu escolho esse pão. Mal sabia ele que pão era esse. E ele disse, eu escolho esse pão. E os homens disseram então para ele, você fez a sua melhor escolha. Eles pagaram o pastel, o caldo de cana, e eles levaram ele para aquela casa de recuperação. E então ele disse, pastor, por causa daquela escolha, eu estou agora aqui na casa de recuperação há 4 meses. Estou há 4 meses limpo. Tem 4 meses, pastor, que eu recuperei minha dignidade. Tem 4 meses de uma escolha, pastor, que transformou a minha vida para sempre. E eu falei, mas como essa escolha mudou a tua vida para sempre? Ele disse, eu não me arrependo de ter escolhido o pão, e hoje eu sei que esse é o pão da vida, Jesus. Nunca mais, pastor, eu vou deixar de comer desse pão, porque Jesus me salvou, e hoje eu sou uma nova criatura. Meus amados, a sua situação momentânea, ela não vai definir quem você é para sempre. Raabe poderia estar naquela situação, dizer assim, mas eu sou uma meretriz, eu sou uma prostituta, naquela época era muito pior, então as pessoas olhavam com desdenho completo, ela vivia à margem, completamente à margem. O Antônio, da história que eu acabei de contar, quantas vezes talvez ele já passou por mim ou por você ali no centro da cidade e nós sequer vimos o Antônio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não é o nosso passado que define quem somos, o que define quem somos é a cruz, quem define quem somos é o pão da vida, quem define quem somos é a nossa escolha de transformação, e isso eu preciso escolher todo dia. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando, que histórias contarão sobre mim, ou eu contarei sobre mim mesmo daqui 10 anos, sobre as minhas escolhas. Quem sabe eu esteja fazendo um aconselhamento, conversando com um sobrinho, com alguém, e contando talvez uma história minha, de uma escolha que eu fiz. E essa escolha mudou a minha história, e talvez a história de tantas pessoas ao meu redor, ou não. Que histórias as pessoas estarão contando sobre mim, ou que histórias eu mesmo contarei sobre mim, das escolhas que eu fiz. Se quiser fixar como alvo, irmão, a história que você deseja contar, você precisa fazer pequenas escolhas capazes de mudar o rumo da sua vida. Então você vai começar a agir com base nelas, dia após dia. Quando eu olho para o texto de Atos, que lá na lápide de Davi, quem é que lembra o que estava escrito lá na lápide dele? O pastor Márcio já deu um bisu aqui. Os demais irmãos têm que ir lá na escola bíblica, viu, irmãos? O que é que diz lá o texto? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Irmão, se você puder escolher hoje o que você vai escrever lá, o que vão escrever na sua lápide, você precisa começar a viver isso hoje. Você precisa fazer essa escolha hoje. E viver essa escolha, viver. Transformação, viver. Esse processo de metanoia. Se eu quero que lá na minha lápide esteja, um homem segundo o coração de Deus, que escolhas eu estou fazendo hoje, para que isso esteja escrito lá, qual é a história que eu estarei vivendo,
2 meses depois daquela minha visita lá à casa de recuperação, 2 meses depois eu voltei lá. E eu tive a alegria, irmão Inácio, de batizar o Antônio. De batizar o Antônio. Olha que alegria que Deus me deu. Hoje o Antônio ele é um obreiro da igreja lá no bairro dele. Ele visita regularmente aquela casa de oração, aquela casa de recuperação, como capelão. E hoje ele conta a história dele. E quer saber? Ele montou um negócio para ele. Sabe que negócio ele montou para ele? Uma pastelaria. E ele disse assim: pastor, não tem coisa melhor para falar de Jesus do que um pastel. Meus amados irmãos, Raabe fez a escolha de se aproximar de Deus e de não ter no seu passado a condenação para o seu futuro. O Antônio também fez a escolha. Eu e tantos outros que aqui estão também já fizeram essa escolha. Assim, as nossas escolhas devem nos levar para mais perto de sermos tudo o que Deus fez para sermos, para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós, de voltarmos à essência da vontade de Deus, de viver a vida em direção a uma história que nós ficaremos felizes em compartilhar essa história. Como o Antônio diz, pastor, a cada pastel é um testemunho, é a oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho. Pastor, você sabe quantas vezes eu já disse para as pessoas eu já fiz a seguinte pergunta: você sabia que o pastel pode mudar a vida de uma pessoa? E todos perguntam, como assim? E eu conto então a minha história para aquelas pessoas. Meus amados, hoje nós vamos aprender uma lição prática sobre as nossas escolhas com essa história de Raabe. E ela é muito simples. Faça escolhas intencionais. Diga, faça escolhas intencionais de mudanças significativas. Agora nós vamos tentar falar a frase toda. Faça escolhas intencionais de mudanças significativas. É essa a lição prática. Qual é a lição prática? Fazer escolhas intencionais. Mas é qualquer escolha? Não, escolhas que irão mudar a minha vida de forma significativa. Foi o que aconteceu na vida dessa mulher, foi o que aconteceu na vida do meu amigo Antônio. Foi o que aconteceu na minha vida e é o que pode acontecer na sua vida também. Raabe, ela escondeu os espiões enviados por Josué em sua casa. Ela os protegeu quando o rei de Jericó descobriu, a presença deles ali. E após ela esconder aqueles homens, ela pediu para que eles se lembrassem dela e de sua família. Depois de ela ter feito essa boa ação, e que o Senhor iria olhar para ela com um olhar de misericórdia. O fato é que, quando Jericó foi conquistada, a família dela foi poupada por misericórdia. Portanto, com Raabe, nós aprendemos que se há um objetivo que você quer atingir, você precisa fazer escolhas que o conduzirão na direção que pretende seguir, irmão. Se você tem um objetivo a atingir, se você quer mudar, se você quer ter essa transformação, se você quer fazer essa escolha que vai impactar a tua vida, as suas escolhas, elas irão te conduzir na direção que você pretende seguir. Imagina, eu preciso emagrecer. Acho que esse é o drama de todo pastor aqui na igreja. Mas se eu faço uma dieta, eu vou no nutricionista, pago lá nutricionista, pago o personal para cuidar de mim, da minha esposa. E aí eu tenho uma dieta para seguir. Aí eu olho para a dieta, eu olho para o pudim que a Cláudia faz, e eu escolho o pudim, irmão. Tem alguma coisa errada na minha escolha, eu não vou atingir o meu objetivo. Isso é também na vida espiritual. Raabe, ela reconheceu, irmãos, a grandeza de Deus. Ela reconheceu os seus feitos. Aqui em Josué, no versículo 9 a 11, ela diz, que sei que Deus deu a vocês essa terra,
Deus abriu o Mar Vermelho, etc, etc, matou lá os reis, enfim. Então ela reconhece tudo isso, o seu Deus é Deus em cima e é Deus embaixo aqui na terra. E por Raabe, irmãos, reconhecer quem é Deus, que ela escolheu intencionalmente ajudar os espias para ela obter a misericórdia de Deus. É interessante que, na minha opinião, Raabe ela não fez aqui uma grande escolha. Na verdade, na minha opinião, ela fez várias pequenas escolhas naquele momento. A pequena, ela acolheu os estrangeiros. A segunda, ela escondeu. A terceira, ela negou que eles estavam lá. A quarta, ela foi lá conversar com ele. Então, ela fez várias pequenas escolhas que, no fim, gerou uma grande diferença para o povo de Israel e para a vida dela e da família dela. Portanto, irmão, em sua vida, quais são as pequenas escolhas intencionais que podem mudar significativamente a sua vida? Que escolhas você está fazendo diariamente na sua vida, as pequenas escolhas? A questão é que, para termos uma família abençoada, irmão, é preciso fazer pequenas escolhas intencionais, como, por exemplo, orar junto com a sua família. Como, por exemplo, ouvir os seus filhos com qualidade. Pare e ouça. Para que não chegue o dia em que o seu filho terá que marcar na sua agenda, um horário para conversar com você. Para você ter uma família abençoada, pequenas escolhas que podem mudar. Como, por exemplo, dedique um pequeno momento para o seu relacionamento conjugal. Abra mão da sua hora extra no trabalho, para você ter um tempo de qualidade com toda a família, até para fazer uma devocional. São essas pequenas escolhas intencionais que vão gerar mudanças significativas. Não são as grandes, drásticas mudanças que irão provocar verdadeiras e significativas mudanças em sua vida. As pessoas olham e dizem assim: nossa, pastor, como o senhor perdeu peso? De fato, eu já tinha ido a muitos nutricionistas, e eles queriam que eu tivesse uma grande mudança significativa de uma única vez. E Deus me direcionou a um nutricionista, que ela disse: pastor, faça pequenas mudanças intencionais diárias. E lá se foram 12 quilos. 12 quilos. Quando você opta por perdoar, ao invés de se apegar aos ressentimentos, à mágoa, quando você prefere olhar para o seu filho e gerar nele intencionalmente um futuro, não promissor profissionalmente, mas um futuro abençoado na presença de Deus. Quando você, querido, intencionalmente, pequenas atitudes, com as escolhas que você vai fazer, de ajudar o teu próximo, de oferecer um pastel, para poder dizer para ele que quem vai matar a fome não é o pastel, mas é o pão da vida. São pequenas atitudes, são pequenas escolhas que nós fazemos diariamente, que mudam a nossa vida significativamente e que mudam a vida do outro. Eu olho para essa história, irmãos, e me pergunto: e se Raabe tivesse feito outra escolha? E se Raabe tivesse escolhido entregar os espias? E se Raabe, irmãos, Deus me deu uma resposta. Deus me disse no meu coração que o seu povo iria obter a mesma vitória, independente da escolha de Raabe. A escolha dela mudou a vida dela. Deus tinha um propósito para a vida daquela mulher, na propósito da família dela. Deus tem um propósito para a sua família, as escolhas são suas, para que você mude a sua história, para que você mude a história da sua família. A grande questão da vida, irmãos, é que a melhor escolha que você fará é sempre a próxima.
Aquela que você fez e que você se arrepende, você não muda mais. Mas a próxima, essa é sempre a melhor. Esta escolha poderá, inclusive, te afastar de Deus, ou pode te aproximar dele, e você ter toda a tua história transformada a partir de hoje. Assim como o Antônio teve a sua história transformada, por ter escolhido o pão da vida. Sequer sabia o que estava escolhendo. Sequer sabia. Não importa, irmãos, onde você vai estar em sua vida, ou melhor, não importa como a sua vida está nesse momento. Lembre-se, não é o teu passado quem vai te definir, mas é o nascer de novo em Cristo. Então escolha nascer em Cristo Jesus, para que você tenha a sua vida transformada. E essa escolha, ela está nas suas mãos. Cristo já morreu na cruz. Ele já nos ofereceu o perdão dos pecados. Mas nós devemos escolher Cristo todo dia, morrer para a nossa vida e viver a vida de Deus em nós. A sua escolha, ela é capaz de glorificar a Deus? As suas escolhas são capazes de edificar o reino de Deus? Pense nisso. E faça escolhas transformadoras, escolhas que irão impactar diretamente o seu coração, trazendo essa transformação. E não espere, querido, por fazer uma grande escolha, para poder ter uma grande transformação. Comece agora, o pequeno, o que é palpável, o que é possível. E Deus vai te abençoando, e as coisas vão acontecer. No fim, você vai ver uma grande transformação na sua vida e ao redor da sua vida. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você, querido, a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Esse é um tempo seu de oração. Esse é um momento seu de conversa com o Pai, sobre aquilo que a palavra do Senhor falou à sua vida nessa hora. Que escolhas você tem feito? Que escolhas você fará? Que as suas escolhas estejam te glorificando o nome do Senhor. Que as suas escolhas estejam edificando o reino de Deus. Senhor, nos ajuda, Pai, a fazermos escolhas em nossas vidas que trarão impactos profundos de transformação significativa em nós. E que tudo, Senhor, que desejamos que ao nosso redor mude, que comece em nós, Senhor, com as pequenas e significativas escolhas que faremos. Porque queremos, ó Deus, a partir de hoje, que todas as nossas escolhas te glorifiquem e edifiquem o teu povo, o teu reino. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática a tua palavra e a vivermos, ó Senhor, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.